Olá, boa noite, meu caro irmão, minha cara irmã, amigos. Para quem não me conhece, sou o Fabrício Barreto Gonçalves, sou da Igreja Batista Rio de Vida, daqui de Campos. E como eu estou aqui de repouso, né? Não dá para ver porque tem gente que essa imagem é chocante. Eu amputei um dedo do pé direito, né? E ainda estou fazendo curativo lá na Santa Casa. Mas, bom, não vem o caso. Eu tô até de repouso, o pé tá inchado e eu fiz um procedimento no pé ontem e de maneira que eu tô sentado aqui na copa, na minha biblioteca particular, mas tô com o pé para cima aqui, né? Com a almofada aqui na cadeira e tudo mais, com os livros atrás, né, na estante, vários livros de religião, de teologia, de filosofia, de história, de psicologia, livros católicos, livros batistas, né? Pentecostais, presbiterianos, bom, enfim, luteranos. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus baseado nesse livro aqui, nesse livreto que é um livro maior. Esse é um livreto que eu comprei na livraria aqui no centro de Campos, de Rick Warren, tá? É um pastor norte-americano. Você não está aqui por acaso. É o mesmo que escreveu o best-seller, o livro Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren, que é o nome desse autor que está aqui, ó. Tá vendo aqui? Rick Warren. Não sei se está invertida a imagem. Você não está aqui por acaso. Baseada em Gênesis, capítulo 26, 27. Livro do Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Quem estuda a teologia, pastor, teólogo, como nós estudamos, perdão, aqui em Campos está fazendo muito frio, aquele vento gelado. Alguns estão até gripados com virose, mas graças a Deus ainda não fiquei gripado, mas está muito frio. E como eu falei, o Gênesis ele não foi cronologicamente na Bíblia, na nossa Bíblia, que é essa Bíblia Shed, que é essa Bíblia aqui de estudo que eu tenho. Já usei, já preguei muito usando essa Bíblia de Russell Shedd, da editora Vida. O Gênesis provavelmente não foi o primeiro livro escrito hebraico da Bíblia, né? Há outros livros, né, e culturas diversas, não vem o caso, o vídeo não é sobre isso. Dei até uma palestra, né, um podcast do meu amigo Paulo César, né, a escola de Bereanos, escola de teólogos do YouTube. Eu acho que tem 5 vídeos meus, 5 podcasts e debates que eu participei. Mas, enfim, está escrito no Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, que diz assim: Disse também Deus, produz a terra, perdão, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Outras versões está macho e fêmea, né?
A palavra homem no original hebraico é ish. E para mulher é isha. Isha. E bará, que quer dizer criar, modelar, fazer. Aí eu fiquei pensando nessa autoconsulta que Deus fez de si mesmo. Isso indica aí e prova biblicamente que Deus ele é uma triunidade, ou seja, uma trindade, né? O que eu quero dizer? Ele, na sua autoconsulta, Deus, né, com sua soberania, poder, majestade, ele ou seja, ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Aí Rick Warren, que escreveu esse livreto aqui, que é extraído de um livro dele mesmo, da editora Vida, você não está aqui por acaso. Significa, que eu quero dizer, que, meu amigo, minha amiga, a minha vida, a sua vida, ela tem um sentido. Nós não estamos aqui por acaso. Não é o homem, ser humano, ele não foi criado por um capricho da natureza, de produto de uma evolução, de Darwin, de Buffon, de Pavlov, Mendel e outros mais aí, Lamarck, né? O mais conhecido é Charles Darwin. Eu li esse livro 2 vezes, li na parte de enfermagem e saúde, a origem das espécies, e li também na teologia, que faz parte do currículo, né, do curso, a origem das espécies de Charles Darwin. E a palavra hiar, que é viver ou vida, né? Zoer, bios, ou roikomene, significam basicamente a mesma coisa. Vida, viver. Então, a nossa vida não é aqui, mas nós somos vocacionados, criados por Deus, formados por Deus para habitar e viver no céu. Então, a nossa vida tem propósitos. Para cada um, diz a Bíblia Sagrada, e por observação, né, empírica, né, que a gente fala em filosofia e teologia, observação empírica, examinar e constatar e observar, nós fomos criados por Deus com um propósito, com uma finalidade. Deus nos criou com propósitos e coração e sentimento redentores ou redentivos, ou seja, visando a nossa redenção. Porque o homem, pela Bíblia, pela teologia, nós fomos criados para transcendência. Nós não acreditamos, que é uma cosmovisão cristã e religiosa, que morreu, acabou tudo. A finitude, né? Ou como Batista Mondin, ou Batista Mondin, no seu livro Filosofia, e o homem, acho que esse livro que está aqui atrás de mim, vermelho, Elementos de Antropologia Filosófica e Bíblica. O homem é a finitude do ser, né? É a caducidade do ser, ou seja, o que é a morte? Morte e vida, né? A morte, ela é a separação da alma e do espírito do corpo. É o desenlace, como dizem os espíritas, né? A filosofia espírita, a teologia espírita, é o desencarnar, é o morrer e deixar o corpo.
Na cosmovisão cristã e bíblica, é morrer e estar com Cristo no céu. Então, nós fomos criados por Deus, como diz aqui Rick Warren, né, para transcendência, com um propósito. Nós não estamos aqui realmente por acaso, com um capricho da natureza, né? Deus teve um propósito. Deus teve uma preocupação em nos criar. Ô mãe, tem pão aí que eu comprei. Então, minha mãe está tomando café. Então, enfim, Deus criou Adão, Adamá, né? Feito, quer dizer, homem vermelho, homem terroso. Tem outras palavras, outros vocábulos também, mas eu quero evitar, porque o vídeo não é isso. Não é de semântica, não é de etimologia, não é de prefixo e sufixo da palavra. Mas a palavra homem é Adamá, feito de barro, ou homem vermelho. Fomos criados com uma finalidade, realmente com um propósito. Por que eu estou vivo? Né? É questão de existência. A minha vida importa? São questões de grande relevância e muito significativas. Qual é o meu propósito? Porque eu, Fabrício, estou vivo, nasci. O seu Maurício e Dona Clarice, minha mãe e meu pai. Você que está me assistindo. Por que você está vivo? Então, a Bíblia e alguns livros também nos traz grandes questões de existência filosóficas e ontológicas e metafísicas. Por que eu nasci? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? A Bíblia explica essas perguntas. Nós fomos criados por Deus. Deus nos formou. Para quem crê na cosmovisão cristã, na visão cristã criacionista, não é? Que Deus criou a alma, o espírito, o corpo, essa casca, casulo, invólucro da alma, bainha da alma, como alguns filósofos, né, e intelectuais falam, que é o nosso corpo, é um elemento material, efêmero, passageiro, de pouca duração. Mas nós temos dentro de si o nosso eu interior, né? Nosso elan vital, como diz Bergson e outros filósofos mais, né? Monnier e outros mais aí, Bergson, Monnier, nosso elan vital, Locke, ou seja, Watson, né? Nossa alma e nosso espírito. Platão, Aristóteles. Então, tudo isso um dia vai acabar, vai ficar nossa alma, nosso espírito, nossa essência. E para onde eu vou depois que eu morrer? Morreu, acabou tudo? É uma visão simplista, triste, pessimista da vida de um modo geral. E eu acho muito efêmera, muito pouca e muito simplória, pueril até eu diria. Morreu, acabou tudo. Será? Será que eu, Fabrício Barreto Gonçalves, que estou falando com vocês, vou morrer e vai acabar tudo? O corpo morre. Como diz os árabes, né? Maktub, ou Maktuba, está escrito. A morte não é o fim. Maktub, está escrito. A morte é só o começo. É um fechar de olhos materiais e abrir
olhos espirituais lá no pós-vida, após a morte. Por isso que eu pergunto, você não está aqui por acaso. Você é imagem e semelhança de Deus. Você traz a centelha divina, né? Deus dentro de si, ok? Curta o nosso canal e no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, Facebook, Instagram e as redes sociais de um modo geral.